Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e o nosso destaque agora é previsão do tempo. Vamos atualizar as principais informações para todas as regiões produtoras do Brasil e para conversar comigo já está conectada aqui a Amanda Souza. Seja muito bem-vinda, Amanda, mais uma vez. Bom dia. Olá, muito bom dia, Virgínia. Bom dia a todos que nos acompanham. Amanda, vamos começar então o nosso bate-papo de hoje entendendo como é que fica aí o restinho dessa semana, porque de fato está muito seco, pelo menos aqui na região de Campinas, e temperaturas que chamam a atenção para essa época do ano. O que você tem de atualização para a gente? Pois é, Virgínia, um tempo muito seco, não só, né, nesse interior de São Paulo, mas na maior parte do Brasil. A semana começou seca, bem ensolarada, aquela grande amplitude térmica comum do outono, né? Então a gente ainda tem aí noites, madrugadas, até manhãs um pouquinho mais frias, mas à tarde esse calor fora do normal ainda tem chamado bastante atenção nessa época do ano. Por enquanto, isso não deve mudar. É o cenário que a gente ainda aguarda nesses próximos dias, nesse restinho da semana, em boa parte do Brasil, principalmente falando de Sudeste, de Centro-Oeste, boa parte até da metade norte brasileira também com um clima muito seco, com essas altas temperaturas que têm chamado a atenção. Tem mudanças no tempo na região sul do Brasil. Aí tem condição, sim, já para esse próximo final de semana, a partir da sexta-feira à noite, tem o potencial de retorno das precipitações, especialmente aí sobre o Rio Grande do Sul. Então é mais um episódio que a gente vai monitorar, tem condição, né? Acaba aquela trégua das precipitações e a chuva retorna no finalzinho já da semana, na sexta-feira à noite. Essa chuva vai ser consequência aí de um processo de formação de um ciclone extratropical. E é esse processo em si que deve provocar as mudanças no tempo. Uma maior variação de nebulosidade tem a condição para pancadas de chuva, volumes elevados, mas o que deve chamar a atenção, principalmente no final de semana, é o risco de tempestades, tanto no Rio Grande do Sul como também em Santa Catarina. Então pode ser uma chuva forte, acompanhada por ventos, por trovoadas, por raios, né, até eventual queda de granizo. Então, falando de volume em si, com esse processo de formação do ciclone, são esperados aí mais de 100 milímetros de novo, né, em boa parte do Rio Grande do Sul. Chama atenção, o pessoal pode acompanhar com a gente aqui através desse mapa, que chama atenção esse alto volume de precipitação esperado, né, principalmente sobre a metade norte do Rio Grande do Sul. A chuva chega, sim, de maneira significativa até a região metropolitana de Porto Alegre, mas os maiores acumulados, né, até a segunda-feira à noite devem cair de fato sobre o norte do Rio Grande do Sul e vai pegar também boa parte ali do centro, do oeste de Santa Catarina. Essa chuva não chega de forma muito organizada, de forma intensa até o estado do Paraná, por exemplo, que é o que continua seco ainda, falando de região sul do Brasil. Então, mesmo que tenha esse processo de formação de um ciclone, pouca coisa deve mudar sobre as áreas produtoras do Paraná. Então, já tem aquela preocupação com relação à seca, com relação a altas temperaturas no período da tarde, principalmente no oeste, no norte paranaense. Então, algumas lavouras ali já sentindo com relação a um déficit hídrico. Então, tem esse potencial de chuvas, né, entre a sexta-feira à noite e a segunda-feira, mas uma chuva que não avança por toda a região sul do Brasil e muito menos, né, não chega ao sudeste, não chega ao centro-oeste. Então, uma chuva que vai ficar bem localizada entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Virgínia. E Amanda, tem algum motivo especial para essa chuva não conseguir avançar? É o bloqueio que continua muito forte, é isso? Exatamente. Esse padrão de bloqueio atmosférico ainda impede ali o avanço das frentes frias. Esse ciclone extratropical, por exemplo, ele vai formar ali, vai ter o processo de formação dele no decorrer do final de semana e logo ele será afastado para o Oceano Atlântico. Então, as instabilidades, elas não conseguem avançar de maneira já mais abrangente, mais organizada pelo centro-sul. Então, passa ali pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina, até chega ali ao extremo sul
sul do Paraná, mas essas instabilidades não vão conseguir chegar ao estado de São Paulo, ao estado de Mato Grosso do Sul. E aí, até por conta desse padrão de bloqueio, em que as instabilidades não avançam para o sudeste e para o centro-oeste, é que a temperatura ainda chama muita atenção, né? Máximas, por exemplo, hoje à tarde mesmo, máximas aí na casa de 34, 35 graus, então são temperaturas acima do normal para essa época do ano. Faltam poucos dias para a chegada do inverno de 2024 e nada daquele frio ainda, daquela temperatura um pouquinho mais amena. Então ainda tem esse calor acima do normal e olha que a gente nota esse calorão em praticamente todo o Brasil, né, Virgínia? A gente tem esse mapa que mostra, claro, algumas regiões, alguns estados aqui com temperaturas muito acima do normal, né? Essas áreas mais escuras do mapa são áreas que mostram as maiores temperaturas esperadas, mas de modo geral o mapa todo vermelho aqui, então temperaturas que estão sim chamando a atenção no período da tarde nessa época do ano. Então, por enquanto isso não muda, é a projeção aí para essa semana, essa temperatura ainda muito elevada, inclusive quando a gente vai até um pouquinho mais para frente, isso não deve mudar. Lembra que recentemente falamos de uma tendência que o período mais úmido na região sul do Brasil seria de fato entre 17 e 24 de junho. E os modelos, né, o modelo europeu, que é esse MWF, ele mantém essa projeção ainda. Esse mapinha mostra anomalia de precipitação. E ele pega exatamente essa área que está com a chuva prevista até a segunda-feira. Então tem todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina aqui com essa projeção de uma chuva, né, acima da média para esse período. Então esses dias mais umidade aqui presa na região sul do Brasil. Mas em todas as áreas em laranja do mapa mostra a seca ainda. Então essa projeção de uma umidade concentrada só no extremo sul do Brasil e as outras regiões brasileiras com uma chuva abaixo da média, um período mais seco, né, pelo menos aí entre 17 e 24 de junho. E até por conta disso, né, como não chove, tem esse padrão de bloqueio, as instabilidades presas aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ainda vai fazer muito calor, o que pega inclusive os primeiros dias do inverno. Então, nessas áreas, né, em vermelho aqui entre Mato Grosso do Sul, boa parte do estado de São Paulo, chega até uma pontinha ali do Triângulo Mineiro e boa parte também aqui da metade norte do Paraná, que é a grande preocupação, temperaturas acima da média, um desvio aí de 3 a 6 graus acima do normal para esse período. Então, de fato, um finalzinho de outono, um começo de inverno ainda muito seco, com temperaturas acima do normal para essa época do ano, Virgínia. E Amanda, o outono já está acabando e a gente tinha aquela projeção de um laninha chegando ainda nessa estação, o que me parece que não aconteceu, é isso mesmo? Isso mesmo, a gente vai mostrar aqui que de fato o Laninha perdeu essa chance de chegar ainda no outono, comecinho do inverno que seja, as chances do fenômeno se formar já diminuíram, então a gente vai acompanhar até a situação mais atual. Antes da gente falar de fato do Laninha, a gente já puxa até esse gancho, o que a gente espera, né, principalmente para esse próximo trimestre, já com a chegada do inverno, será que tem mudança com relação à chuva, à temperatura? Então hoje eu trouxe para o pessoal já se programar com relação aos próximos meses esse mapa de anomalia. Primeiro a gente fala de precipitação, esse mapa mostra aqui o que a gente espera num cenário entre julho, agosto e setembro já desse ano e todas essas áreas em amarelo aqui do mapa mostram essa condição de uma chuva abaixo do normal. É importante a gente frisar para o pessoal que está assistindo, abaixo do normal não significa que não tem previsão de chuva, que não vai chover de jeito nenhum nesses próximos meses. Mas o cenário ainda é de uma chuva abaixo do normal para essa época do ano. E a maior preocupação com relação a isso é se a chuva de setembro, a chuva da primavera, se ela pode atrasar, e isso já começa a trazer preocupações, impactos para a próxima safra de verão. Então a gente acompanha, estamos ainda no mês de junho, mas a gente já fica pensando lá na próxima safra? Fica pensando na próxima safra, sim, porque tem um Laninha, tem uma transição acontecendo, mesmo que o Laninha tenha perdido essa chance, né, de acontecer já agora no finalzinho do outono, é um cenário que traz preocupações se essa chuva pode atrasar ou não. Então, o cenário que temos atualmente agora do ECMWF, do modelo europeu, é que seja, sim, julho, agosto e setembro com chuvas abaixo do normal.
normal. Com relação à temperatura, se não chove, dias muito ensolarados, é normal que essa temperatura suba. Então, ao contrário aí do que a chuva que a gente espera abaixo do normal, a temperatura deve ficar acima da normalidade nesse mesmo período. Então, ao que tudo indica, ainda teremos sim um inverno com temperaturas acima do normal. Não significa também que não tem a possibilidade, né, de chegada de uma massa de frio ou outra, que não tenha chance até para a chegada de uma massa de ar polar um pouco mais intensa. Isso pode acontecer, mas de forma mais pontual. Então, de modo geral, não teremos aquela frequência de massas de ar frio, aquela frequência de quedas de temperatura no centro ou sul do Brasil que traga alguma preocupação mais efetiva em si com relação às geadas, por exemplo. Então, tem esse lado de que a chuva, né, pode não ser boa, mas por outro lado diminui o risco com relação à geada para as lavouras aí, principalmente nesse começo do inverno. E aí, para a gente falar de fato do Laninha, o que está acontecendo, né? Já entramos nessa transição do El Ninho para o período neutro e agora fica essa expectativa quando é que o Laninha de fato chega. Já temos sim a ressurgência de temperaturas mais frias, de águas mais frias aqui no Oceano Pacífico. Chama atenção principalmente esse azul um pouquinho mais escuro aqui na parte central do Pacífico Equatorial. No entanto, o Pacífico Leste ainda com uma grande variação aqui, que é a parte que de fato influencia o clima aqui pra gente. Então ainda fica nessa incerteza ainda de quando é que ele chega, se tem uma forte intensidade ou não. Então temos aqui já uma projeção, fica mais fácil do pessoal acompanhar com a gente, que essa chance, por exemplo, não sei se o pessoal se recorda, mas nesse período de junho, julho e agosto, a chance do Laninha acontecer era muito maior. Isso quando a gente via a projeção, né, no começo do ano, no primeiro semestre. E agora a chance caiu para menos de 50% de que ele aconteça até agosto. Então, de modo geral, vai ficar aí, tá aumentando um pouquinho mais a chance desse período neutro durar um pouquinho mais. E o Laninha, de fato, aí aos poucos ir se configurando durante o segundo semestre desse ano. Então, claro, vai aumentando as chances do Laninha acontecer até o final do ano? Vai aumentando. Mas comparado ao que estava sendo projetado anteriormente, diminuiu sim significativamente a chance desse Laninha chegar o quanto antes, a chance de ser um super Laninha. Então, de modo geral, tem um cenário bom, né, de não ser um super Laninha, que não traga tanto risco assim de estiagem muito prolongada no sul do Brasil, que não traga tanto risco para intensas ondas de frio no centro-sul, com riscos de geada. Mas é um cenário aqui mais atual que a gente vai monitorando, mas de modo geral é o que temos agora para o produtor rural, que o Laninha já perdeu intensidade, por enquanto não deve dar as caras tão cedo. E Amanda, mas me chama a atenção essa projeção para julho, agosto e setembro, no sentido de que a gente pode ter algum atraso na estação chuvosa para a próxima safra, será? Então, porque aqui, julho, agosto, Sim. setembro, aumenta para quase 70% Então, de chance né? do Laninha, né, se concretizar. Então, ok, o Laninha deve chegar, sim, ainda ali durante o inverno. Então, se o Laninha de fato chegar, ele aumenta, assim, um pouquinho a chance para ter esse risco de estiagem no sul do Brasil. Inclusive, se a gente for olhar por mapa, por mês, assim, tem-se uma condição de meses com chuva abaixo do normal. Então, é uma preocupação de fato essa chuva que fique abaixo da climatologia durante o inverno e também durante a primavera. Então a maior preocupação é de fato essa chuva atrasar para o próximo ciclo de verão. Então tem o potencial, por mais que o Laninha tenha perdido essa intensidade, tenha perdido essa chance de começar o quanto antes, ainda é mantido esse cenário de que a chuva pode sim atrasar. Ou seja, a gente vai ter que monitorar mês a mês, é isso, né, Amanda? Exatamente. É muito importante. A gente traz uma tendência para o produtor, né? Ele se adiantando e se programando, se preparando. É importante ter esse cenário climático na mão na tomada de decisão, mas é imprescindível que tenha sempre, né, um acompanhamento das atualizações, né? Principalmente semanal, mensal. Então a gente vai acompanhando. Tem muita coisa que influencia o clima. Não é só o Laninha, por exemplo, né? Temos oscilação antártica, temos Madem Júlia. Então tem muita coisa envolvida, então por isso que é importante o produtor ficar sempre acompanhando as atualizações.
Amanda, eu tenho 3 perguntas aqui no nosso chat do YouTube, mas eu vou fazer elas todas de uma vez, porque eu acho que a sua resposta vai ser muito semelhante para todas as regiões. O Rodrigo está perguntando do sudoeste da Bahia, o Michel está perguntando de Goiás, e tem o José que também pergunta da Bahia. Tempo muito seco nessas áreas, né? Muito seco e muito quente, tá? Então é uma preocupação, déficit hídrico, aumento no número de queimadas. Então tem o estresse térmico das plantas, dos animais. Então é um cenário que realmente preocupa nesse finalzinho de outono, começo de inverno. Por enquanto não tem projeção de chuvas avançando e isso vai continuar pelo menos até o final de junho. Não tem potencial de chuvas. Então estamos falando pelo menos de mais uma quinzena que ainda vai continuar muito seca e muito quente. Muito bom. Amanda, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, parceria e vir dividir aqui a previsão da Meteoret com a gente. Um bom restinho de semana para você e a gente se fala na semana que vem. Para vocês também. Tchau, tchau. Portanto, estivemos aqui com a Amanda Souza, que trouxe para a gente a previsão do tempo para os próximos dias, que a gente não deve ter grandes mudanças nas principais regiões produtoras do Brasil. Há sim a tendência de uma formação de um ciclone levando chuva, mas apenas ali para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O bloqueio atmosférico vai manter o veranico ativo nas demais regiões e a gente tem previsão de chuva então só para o sul do Brasil. A Amanda também trouxe uma informação importante e interessante em relação à laninha, porque a gente estava monitorando até então a chegada de um laninha ainda no outono. O outono está aí nos seus últimos dias, o inverno começa na semana que vem e a tendência agora é que o laninha se estabeleça de fato entre julho, agosto e setembro, de acordo com a Amanda. O fenômeno climático perdeu um pouco de intensidade, mas ele continua previsto para acontecer ainda em 2024. O que chama atenção em relação a isso? Primeiro de tudo, temperaturas mais elevadas e um inverno mais quente, pelo menos nos 2 primeiros meses. E, posteriormente, traz sim uma preocupação para o retorno da estação chuvosa, que pode sim ter algum atraso devido ao fenômeno climático Laninha. Vamos continuar monitorando, porque nos últimos anos a gente viu que de fato a Laninha atrasou o retorno das chuvas, trouxe bastante problema, mas a gente ainda está falando de previsão. No mês que vem a gente vai conseguir ter uma projeção mais assertiva do que pode acontecer para o mês de julho, mas de acordo com a Amanda, pelo menos 70% aí da gente tem um laninha afetando o regime de chuvas nos meses então de julho, agosto e setembro, principalmente ali em setembro, onde traz bastante preocupação, porque é quando a gente começa a monitorar as chuvas para o próximo ciclo da safra de grãos e também nas demais regiões produtoras do Brasil para as outras culturas como café, cana, citros, e tudo mais. Lembrando que um atraso na chuva agora traria grandes problemas, porque nós já estamos na estação mais quente do ano, as temperaturas estão elevadas, Mato Grosso em pleno outono marcando aí 35, 36 graus, chama atenção, vamos monitorar para tentar aí mitigar os impactos das mudanças climáticas e principalmente ajudar você na tomada de decisão, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol, audiência e companhia, não sai daí que já já a gente está de volta.